Oi pessoal, eu sou o Carlos. E eu sou a Maria. Esse é o nosso primeiro vídeo, a gente vai se apresentar um pouco para vocês e contar o porquê a gente decidiu criar esse canal, o que vai ter aqui e como a gente se conheceu, né? Então eu vou começar por mim, eu sou o Carlos, sou do Rio de Janeiro, mas morei alguns anos no Nordeste. Sou jornalista formado e um dos meus maiores sonhos é conhecer o máximo de lugares que eu conseguir na minha vida. Eu sou a Maria, sou do Rio de Janeiro, mas diferente do Carlos, eu nunca fui para muito longe. O mais longe que eu fui foi para Minas Gerais, que a gente foi junto para Minas Gerais. Mas antes disso eu só tinha ido para São Paulo. Enfim, eu viajei uma vez de avião a vida inteira. Eu sou professora de História e faço mestrado em História atualmente. Por fazer História, eu penso nos lugares como meio de entender, assim, a humanidade, sabe? Eu sinto que os lugares vão me transportar para o passado de alguma maneira. Nós estamos juntos há 5 anos e a gente tem... Não é uma coisa que a gente começou a ter desde o início, né? Mas a gente tem essa... Depois que a gente foi pra Minas também, né? Um pouco... Acho que depois que a gente cresceu de verdade, assim... Amadureceu, né? Porque a gente se conheceu na faculdade. O Carlos fez um semestre de faculdade de História. E a gente se conheceu lá. Esse é o pior professor de História da história. E a gente se conheceu lá e virou amigo. Quando ele foi fazer jornalismo, ele fez num campus muito próximo de onde eu fazia História. Então a gente ainda se encontrava eventualmente. Só para quem é do Rio, a gente fez História na Unirio, na Praia Vermelha, ali na Urca. E eu estudei na UFRJ, que é do lado da Unirio, na Praia Vermelha também, na Urca. E aí o que aconteceu? A gente era amigo, normal. E o Carlos, ele é capaz de fazer amizade até com o poste. Se o poste falasse, ele ia ser amigo do poste. Só que aí começou a pandemia. A gente chegou a se ver em 2020, numa festa da faculdade que teve. Mas naquele dia, eu acho que foi decretado lockdown. Assim, da primeira semana da pandemia até meados de 2021, a gente se encontrava todo dia no Discord pra conversar. E assim, a gente jogava jogos online, conversava, enfim, a gente foi criando uma amizade um pouco mais profunda, né? E, enfim, a vida aconteceu. A gente decidiu criar esse canal porque, como a gente foi amadurecendo ao longo dos tempos, né, ao longo desses quase 5 anos que a gente está junto, primeiro a gente queria deixar um registro da nossa história e também um registro e a gente se colocar para conhecer novos lugares, porque acho que a gente tá há 5 anos, a gente conheceu quantos lugares assim na vida? A gente foi para Petrópolis, fomos para Minas, qual mais? A gente foi para São Paulo. Uma pra vez, mas quando a gente foi pra São Paulo, a gente tinha um orçamento de... de R$200. Eu tinha um orçamento de R$100. E eu tinha 200. A gente sofreu muito nessa época. A gente pudesse pensar no lugar que eu mais queira conhecer, assim, hoje, assim, no Brasil. Tenho muita vontade de conhecer o Nordeste, cara, de desbravar o Nordeste inteiro. Pô, Lençóis Maranhenses, Fortaleza eu já fui, mas era moleque, queria ir de novo. Então tenho muito essa vontade de conhecer muito o Brasil, de entender esse país maravilhoso que a gente vive, tão diversificado, tão cheio de culturas, dentro de um mesmo país. Eu acho que não existe lugar melhor no mundo do que o Brasil para isso. Eu acho também que era uma noção de, tipo, da gente aproveitar a nossa juventude, né? E conhecer os lugares. Um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer no Brasil é Bonito. E os Lençóis Maranhenses também. O que vai ser um pouco diferente no nosso canal é que eu vou falar de história em algum momento. Aí eu vou fazer graça e conversar com o povo na rua, chamar atenção, que é o que eu sei fazer melhor. Então cada um vai ficar dentro das suas limitações. Do que é capaz de fazer. Isso, e do que é bom, né? Então a gente vai deixar registrado aqui também como se fosse uma espécie de cápsula do tempo. Hoje é dia 24 de outubro de 2025. Então a gente vai deixar esse vídeo para o futuro, pensando no que a gente vai conquistar, pode ser? Ou o que a gente vai viver nos próximos 5 anos, talvez? 24 de outubro de 2030, caralho, 2030. Eu queria que a gente já tivesse feito a nossa primeira viagem internacional. Queria que a gente tivesse feito uma viagem não para a América Latina, que eu acho que para a América Latina, não me entendam mal, não é que seja fácil, mas entre a América Latina e a Europa é mais tranquilo para a América Latina do que para a Europa, né? Que é mais barato. E hoje a gente não pode ir para nenhum dos dois. Mas tem que colocar um lugar difícil, pô, tipo Ásia. Não, então, o meu sonho, assim, eu tenho o sonho de conhecer, porra, qual país tu quer conhecer? Eu, como nunca saí do Brasil, queria conhecer Nova York. Isso, pô, porque, porra, tu vê aqueles bagulho lá, a galera lá, pô, Madison Square Garden. Cara, fala a verdade, você quer fingir que tá em Friends? Quero ir no Central Park, tomar um café. É o meu táxi, meu Deus, perdi meu táxi. Mas eu tenho muita vontade de conhecer a Islândia. Ela tem aquela parada que tem épocas do ano que ela não anoitece, por ela ser no norte da Europa, né? Ela é norte da Europa, né? Por ser na região norte da Europa. Espero que a gente esteja falando da localização certa. Mas acho que é isso, porque tem uma época do ano lá que não escurece.
tipo assim, fica em pôr do sol. O dia Por causa tipo, a noite inteira. do eixo da Terra, da Isso, inclinação do é eixo da isso. Terra. Queria muito conhecer a Islândia pra ver isso. E eu tenho vontade de conhecer a Aurora Boreal também. Nossa, assim, eu acho que um dos meus maiores sonhos é conhecer a Aurora Boreal. Ou então, você falou que não é... que era mais fácil, mas ver pinguim. E na Patagônia dá pra ver pinguim, né? E Maria aqui ama na pinguim, América ela do tem Sul. tatuagem de pinguim. Mas além disso, eu acho, de novo, por ser formada em história, é muito difícil escolher um lugar que eu queira muito conhecer. Tipo assim, pensando na Não. origem da civilização, sei lá, Roma, Então. sei lá, por exemplo. É muito difícil viver no Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, e ficar pensando que você... Qual o lugar mais histórico que o Rio de Janeiro você quer conhecer? Talvez Roma, que é um lugar muito histórico. Mas enfim, a Aurora Boreal, ver pinguins. Eu também tenho o gosto, assim, pela ideia de ir em museus. Eu gosto muito de museus também, já verdade. estudei museus. E, enfim, aqui no Rio de Janeiro eu fui em quase a maioria dos museus que tem, né, na cidade. Mas eu queria muito ir no Louvre, porque não tem o que fazer. E eu queria muito ir no Museu Britânico, porque, enfim, tem peças roubadas lá de lugares que se eu for no Egito eu não vou conseguir ver, mas se eu for na Inglaterra eu vou conseguir. Críticas. Então- Inclusive, a gente está gravando isso na semana que o Louvre foi roubado. Então a gente não sabe que fim levou as peças do E Louvre. é Uma briga. interessante porque o Museu Britânico diz que não pode devolver as peças para o Egito e para a Grécia, para Roma, porque eles dizem, o argumento deles é que lá não tem segurança. E agora o museu na Europa foi roubado. E aí, Museu Britânico? E é isso, se você curtiu, deixa seu like, já comenta aqui. A gente está gravando isso em outro dia, porque naquele momento a gente... semana depois. Mais de uma semana, né? Mais de uma semana. Um pouquinho mais de Por uma quê? semana. Porque nesse dia eu pedi a Maria em casamento. Cadê? Vou botar umas imagens aí pra vocês verem. Porque foi um momento íntimo, eu queria usar aquilo como desculpa, né? Porque a gente já tava marcando pra ir visitar a quinta, mas aí eu usei como desculpa pra pedir ela em casamento lá. Você gostou, Maria Clara? Gostei, foi bem legal. Foi bem legal. Experiência diferente. É isso, então deixa seu like, se inscreve. A gente tá aqui gravando um outro vídeo que vai sair em breve também. Então já comenta aí, se inscreve. Se você sabe que lugar é esse aqui, você sabe onde a gente tá, ó. Ali tá a Glória Maria, a incrível jornalista. E é isso, um grande beijo. Tchau.